Meus irmãos, boa noite. Que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor permaneçam sobre nós. Amém. Minha primeira palavra é de gratidão ao reverendo Ezequiel, ao conselho aqui dessa amada igreja, pelo honroso convite de estar aqui hoje para poder trazer a mensagem do Senhor, nesse mês que a igreja está louvando a Deus por mais um ano de serviço e por mais um ano de trabalho aqui, de pregação do Evangelho. São 137 anos da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Então, eu agradeço de coração o convite para estar com os irmãos e para estar com a igreja nessa noite. Eu trago aqui uma saudação do presbitério de Araraquara também, e trago uma saudação da Igreja Presbiteriana de Matão, uma igreja que também foi fruto do trabalho da Igreja Presbiteriana de Araraquara e que por muito tempo foi dirigida e acompanhada por pastores da Igreja Presbiteriana de Araraquara, né? Então nós louvamos a Deus porque nesses 137 anos a igreja semeou o Evangelho aqui na região e continua. Nós sabemos das suas muitas congregações aqui na cidade e nós louvamos a Deus por esta amada igreja, por esta importante igreja aqui na nossa região. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja e pela vida de cada um dos irmãos. Eu estou acompanhado com minha esposa, Eveline, quer ficar de pé um pouquinho? E junto com Teófilo, nosso filhinho. Deus abençoe. Pode sentar. Muito bem. Meus irmãos, eu convido a igreja para abrirmos a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos fazer, meus irmãos, mais uma oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado para todos sempre seja o teu santo nome. Tu que és o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo aquilo que neles há. Tu que és o nosso Salvador em Cristo Jesus. Tu que és o Deus soberano, tu que és o Deus supremo, tu que és aquele que dá início à história e colocará um fim à história. A tua igreja reunida, Senhor, nesta noite, em culto, te adora e te exalta. Nós te louvamos também, Senhor, pela vida e pelo ministério da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Nós te louvamos, ó Pai amado, pelos 137 anos de organização desta igreja. Nós te louvamos, ó Pai, pelos salvos do Senhor aqui, pelo povo de Deus reunido nessa igreja. Nós te louvamos pela história de serviço prestado no reino de Deus, pela evangelização, ó Pai amado, dessa igreja. Nós te louvamos por toda essa história abençoada. E te pedimos que o Senhor abençoe o teu povo aqui. Que o Senhor abençoe os pastores, que o Senhor abençoe os presbíteros, os diáconos, todas as famílias, todo o teu povo seja abençoado. E que essa igreja, Pai amado, continue animada e disposta ao serviço do Senhor, nosso Deus. Pedimos que agora, Pai amado, o Senhor nos abençoe com a tua palavra. O Senhor ilumine os nossos corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor prepare o nosso coração para que seja um terreno fértil para receber a tua palavra. Que a tua palavra, Pai amado, traga edificação às nossas vidas, edificação aos nossos corações, fortalecimento e renovação à nossa fé, Senhor. Que o Senhor, por tua graça e bondade, fale a nós nessa noite, porque precisamos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus escolheu aqueles que Ele vai salvar. Que Deus escolheu aqueles que Deus elegeu para a vida eterna, os seus salvos. Contudo, fica às vezes uma pergunta: será que nós também podemos conhecer aqueles que são eleitos? Não é? Será que somente Deus que escolheu, Deus que elegeu, só Ele conhece? Ou na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa igreja, nós podemos reconhecer aqueles que Deus elegeu? Quais seriam, então, as características que identificariam os eleitos de Deus? Quais aspectos na vida das pessoas nós poderíamos enxergar e entender que aquela pessoa, de fato, foi eleita, foi chamada, é um salvo do Senhor? Essa questão, meus amados irmãos, ela é motivo de discussão. Até mesmo fora do ambiente teológico, se trata sobre isso. Quando Max Weber fez uma pesquisa a respeito dos protestantes e a respeito da sua forma de vida, ele trouxe essa questão. E chegou-se a pensar que a forma como as pessoas poderiam conhecer e identificar os eleitos de Deus fosse a sua prosperidade material. Né? Aquelas pessoas em determinados lugares que prosperavam materialmente, a prosperidade material seria um indicativo de que ali era um eleito de Deus. Mas será de fato, meus amados irmãos, que isso é alguma coisa que nós podemos entender quem é eleito de Deus? Quais seriam os aspectos então? Nós vamos ver aqui hoje, com base no texto que nós lemos da palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo vai nos mostrar que é possível sim reconhecer em vida aqueles que são eleitos de Deus. Ele vai aqui nos mostrar quais são as características que identificam os eleitos de Deus. Meus amados irmãos, foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que ele esteve na cidade de Tessalônica. Nessa viagem missionária, nós podemos ver o relato dela no capítulo 17 de Atos. O apóstolo Paulo chega a Tessalônica junto com Timóteo e Silas.
E eles, como de costume, se dirigem à sinagoga dos judeus, de onde começam a pregar a palavra do Senhor. E eles começam a ensinar os judeus em Tessalônica que Deus havia cumprido a sua promessa e que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias eleito. Nós vemos, irmãos, ali em Atos, que o apóstolo Paulo passou 3 sábados na sinagoga em Tessalônica, ensinando aos judeus. E Deus abençoou a estada deles ali. A Bíblia vai nos dizer que muitas pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus na cidade de Tessalônica, que era uma cidade grega extremamente importante. Na época que Paulo esteve em Tessalônica, a cidade já tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Vejam bem, no primeiro século. Uma cidade grega importante, com 200 mil habitantes. Era a estratégia do apóstolo Paulo alcançar as principais cidades da Macedônia, da Acaia, para que delas a palavra do Senhor pudesse repercutir. Eles estiveram então 3 sábados na sinagoga e muitos judeus se converteram. Acontece que, ao perceberem os líderes da sinagoga, que as pessoas estavam aceitando o evangelho e deixando os usos e costumes, começa então uma perseguição por parte dos judeus em Tessalônica a Paulo e aos seus missionários. Uma perseguição extremamente ferrenha. Esses missionários então passam a ser caçados na cidade. E como eles não encontraram os missionários, eles prenderam um homem que hospedou os missionários em Tessalônica, chamado Jason. Eles permitiram, depois que Jason pagou uma fiança, ser solto, e que os missionários também deixassem a cidade. Saindo dali, os missionários continuam sua segunda viagem missionária, eles vão para Bereia, eles vão para Atenas, vão chegar até Corinto. A questão, meus amados irmãos, é que o apóstolo Paulo estava agora preocupado com a igreja. Ele manda de volta Timóteo e Silas para verificar o seguinte: será que aqueles irmãos em Tessalônica resistiram à grande perseguição ao evangelho? Ou será que os irmãos desanimaram e abandonaram a fé? E aí nós vamos ver aqui na própria palavra do Senhor, que quando Timóteo e Silas regressam, eles dão uma boa notícia para o apóstolo Paulo a respeito da situação dos irmãos. Não somente eles continuavam firmes na fé, como a partir deles a palavra de Deus havia alcançado outras cidades. Apesar de estarem enfrentando grandes tribulações. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, escreve essa carta agora de Corinto como um pastor que está aliviado, por saber que, apesar das perseguições, das lutas e das tribulações, o povo de Deus naquela cidade continuava firme. E ele, quando vai saber do comportamento dos irmãos, e aí eu chamo a atenção especial para os versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo toma conhecimento da operosidade da fé dos irmãos, da abnegação do amor dos irmãos, da firmeza da esperança, e aí no verso 4 ele fala: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, Paulo ficou sabendo, olha, os irmãos estão firmes e trabalhando. O amor entre os irmãos é uma coisa real. Eles estão firmes aguardando o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo vai, meus amados irmãos, entender que por causa dessas características, eles realmente são eleitos de Deus. Portanto, nessa noite, nós queremos aqui, baseados no capítulo 1, principalmente 3 e 4 de 1 aos Tessalonicenses, nós trabalharmos o tema a identidade dos eleitos. A identidade dos eleitos. Quais seriam então, meus amados irmãos, as características que identificam o eleito, conforme a palavra de Deus e conforme o apóstolo Paulo aqui? A primeira característica é uma fé operante. Uma fé operante. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé.
Para o apóstolo Paulo, então, meus amados irmãos, a primeira característica que identifica uma pessoa, um crente, uma igreja como eleitos de Deus, é se esses irmãos tiverem uma fé operante. Uma fé operante. Na verdade, a palavra de Deus já nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Quando o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, está falando aqui de uma fé operante, ele está falando de obras. Ele está dizendo, olha, a fé que vocês declaram ter em Jesus está conduzindo vocês a trabalharem por Jesus. A fé que vocês afirmam ter em Jesus está levando vocês a prestarem serviço a Jesus, a praticarem as boas obras que a palavra de Deus nos chama para praticar. Meus amados irmãos, e é essa a fé verdadeira. A palavra do Senhor nos ensina, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Mas o capítulo 2, verso 10 de Efésios diz, pois Deus nos elegeu para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, no entendimento do apóstolo Paulo, a salvação é uma graça de Deus. A fé para essa graça é um dom de Deus, mas aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que receberam a fé, eles precisam agora praticar as boas obras. A fé não pode ser estéril, a fé não pode ser estática. Não basta apenas declarar que tem fé em nossas vidas. Aquilo que nós fazemos, como nós agimos, é o que vai de fato mostrar se a nossa fé é uma fé verdadeira. Uma fé operante, meus amados irmãos, é aquele trabalho que é realizado sempre com fé no Senhor. Se nós olharmos aqui para a igreja de Tessalônica e nós nos perguntarmos, quais são as atuações, como é que essa fé trabalhou aí na vida dos crentes? Nós podemos ver no verso 9, primeiro, o apóstolo Paulo fala, eles se converteram dos ídolos para o Deus verdadeiro. Ainda no verso 9 do capítulo 1 diz, eles passam a servir ao Deus verdadeiro. Mas dentro desse capítulo aqui, meus amados irmãos, a principal obra da fé que se destaca é a propagação do Evangelho. É a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus no verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo está falando que os crentes de Tessalônica se tornaram imitadores deles, ele está falando da fé, mas sobretudo do trabalho missionário. Do trabalho missionário. A palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, no verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, a operosidade da fé aqui desses cristãos, ela se revela no fato deles terem se tornado, apesar de grande perseguição, pregadores, missionários, semeadores da palavra de Deus. O serviço que eles prestavam ao Senhor de pregação do Evangelho fazia com que Paulo reconhecesse que eles eram verdadeiramente eleitos do Senhor. Na verdade, meus amados irmãos, a igreja sempre prega o Evangelho em meio à perseguição. Mas a perseguição não pode impedir a igreja de pregar o Evangelho, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É importante destacar o seguinte, que não é apenas dizer que tem fé, mas nós podemos conhecer o eleito de Deus pelo trabalho que ele realiza. Não é? Uma conversão de vida, uma transformação de vida, deixar a vida antiga, deixar o pecado, deixar os vícios, deixar a idolatria, se converter a Deus.
Passar agora a ser imitadores, não mais do mundo, não mais reproduzir a vida do mundo, mas imitadores daqueles que são servos do Senhor. E agora cada crente compreender que quando é chamado pelo Senhor, ele tem uma responsabilidade de ser um pregador do Evangelho. Ele não pode se acomodar, ele se torna um pregador do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm tido uma fé operante. Não fica apenas na teoria. Não são cristãos apenas nominais. Têm compromisso com Deus. Estão se dedicando à evangelização, mesmo enfrentando as grandes perseguições e as grandes lutas que vocês passam. Portanto, meus amados irmãos, a primeira característica daqueles que são eleitos de Deus é que eles têm uma fé operante. A segunda característica, eles têm um amor atuante. O apóstolo diz no verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Na verdade, meus amados irmãos, a palavra abnegação aí, que tem a ver sim com o amor cristão, o fato de priorizar os outros, de até sacrificar-se pelos outros, mas ela, segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, não é a melhor palavra. Porque no original, quando se traduz essa palavra, a ideia ali é do trabalho realizado pelo amor. A ideia é de um trabalhador que carrega pesos grandes e que ao final ele está completamente extenuado por carregar aquele peso. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: olha, o amor que vocês têm no coração é um amor que carrega cargas até de uns dos outros. É um amor verdadeiro e é um amor provado. Meus amados irmãos, é com base no amor que nós podemos viver como cristãos. A palavra de Deus, quando vai nos ensinar sobre quem Deus é ou o que Deus é, vai nos dizer, Deus é amor. A palavra vai nos dizer ainda, meus amados irmãos, pela graça, vai dizer o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mesmo é amor. A nossa salvação é baseada no amor de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Ainda mais, meus amados irmãos, Jesus Cristo revela um grande amor, quando ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu a própria vida em favor dos seus amigos. Meus amados irmãos, se há um grupo na terra que pode demonstrar amor verdadeiro, este grupo é a igreja. Porque a igreja é amada por Deus. Porque a igreja é amada por Jesus. Porque a igreja conhece o amor de Deus. E esse amor de Deus, meus amados irmãos, nos faz entender que ele não é esse sentimento passageiro que muitas vezes se chama de amor. A questão romântica da emoção que muitas vezes não permanece. A Bíblia vai nos ensinar que quando fala de amor de Deus e de amor de Cristo, eles provaram esse amor por nós com atitudes. De que forma Deus prova que nos ama? A palavra de Deus diz que Deus prova que nos ama, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus por nós é concreto, o amor de Deus por nós é provado. Não são apenas palavras ou sentimentos passageiros, são ações. E a igreja então que recebeu esse amor de Deus, a igreja então que conhece esse amor de Deus, ela também precisa amar como Deus ama. De que forma a palavra de Deus nos ensina a amar?
em relação a Deus. De que forma nós podemos provar que amamos a Deus? Será que alguém pode provar que ama a Deus? O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que sim. Ele vai nos dizer o seguinte: aquele que tem, em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós podemos conhecer quando nós amamos a Deus. Nós podemos conhecer quando as pessoas amam a Deus. Sabe quando é? É quando elas obedecem os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse daí é o que me ama. Não adianta dizer que ama a Deus e não obedece a sua palavra, e não obedece os seus mandamentos, e não tem compromisso com a vontade de Deus. Nós amamos a Deus de verdade, meus amados irmãos, quando obedecemos os seus mandamentos. O amor, então, a Deus pode ser provado pela obediência aos seus mandamentos. Não adianta apenas conhecer os mandamentos, é preciso obedecer os mandamentos. Não adianta conhecer a doutrina, é preciso obedecer a Bíblia. Não adianta ter ortodoxia sem ter ortopraxia. Demonstramos amor a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. Nós demonstramos, meus amados irmãos, amor ao próximo, também quando nós tomamos algumas atitudes. E aqui mesmo em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer porque ele acredita que existe amor naquela igreja. Primeiro, porque ela acatava com apreço os seus líderes, capítulo 5, verso 12. Segundo, porque eles viviam em paz uns com os outros, capítulo 5, verso 13. Porque havia naquela igreja admoestação aos submissos, 5,14. Porque havia consolo aos desanimados, 5,14. Porque os fracos eram amparados. Eles precisavam ser pacientes e não pagar mal por mal, mas sempre praticar o bem. Meus amados irmãos, é quando nós obedecemos os nossos líderes, quando nós admoestamos os submissos, quando nós consolamos os fracos, quando nós demonstramos paciência, quando nós atendemos às necessidades materiais dos nossos irmãos, nós podemos provar que de fato nós amamos os nossos irmãos. Precisa de fato de provas desse amor. O amor bíblico pode ser provado com ações e com atitudes. E o apóstolo Paulo reconhece que havia esse amor ali naquela igreja. Contudo, ele convoca os irmãos, no capítulo 3, verso 12, para que esse amor aumente de uns para com os outros. Ainda, em relação aos de fora, essa igreja demonstrava amor. De que forma? Quando eles pregavam o evangelho, mesmo diante de perseguição. A palavra de Deus diz no verso 8 do capítulo 1, de vós repercutiu a palavra do Senhor na Macedônia, que era uma província, em toda a Macedônia, em toda a Acaia e por toda a parte. Meus amados irmãos, você ser ameaçado de ser preso por pregar o evangelho, e mesmo assim está disposto a levar o evangelho àqueles que perecem, é uma demonstração de amor àqueles que são de fora. Então, pelo trabalho dessa igreja, por esse trabalho realizado pelo amor que existia entre esses cristãos, o apóstolo Paulo reconhece nesse trabalho de amor, nessas ações de amor, nessas obras de amor, mais uma característica que identifica os eleitos de Deus. Então se enxerga nessa igreja a operosidade da fé dos irmãos, a atuação dos amor dos irmãos, uma fé operante, um amor atuante e, em terceiro lugar, uma esperança exultante. Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a esperança na segunda vinda de Cristo era a força eletromotriz da vida daqueles cristãos. Na verdade, o nosso Deus, em Romanos 15, verso 13, é chamado de o Deus da esperança. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, vai dizer que a esperança foi quem fortaleceu o coração do crente Abraão. Colossenses 1, 27 vai dizer que nós temos a esperança da glória. A esperança em 2 Tessalonicenses 2,16 é chamado de boa esperança. E em Tito 2,13 é chamado de bendita esperança. Aqui está se referindo, meus amados irmãos, aos crentes aguardarem o retorno e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que essa esperança é uma esperança exultante? Por que essa esperança é uma esperança bendita? Porque ela está baseada na promessa daquele que não pode mentir. Um dia o Senhor Jesus prometeu à sua igreja: não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu for e tiver preparado, eu voltarei e vos tomarei, para que onde eu estou, estejais vós também comigo. É uma promessa de Jesus, uma promessa daquele que não pode mentir. Se Jesus prometeu para a sua igreja que está preparando na casa de Deus uma morada eterna para ela, se ele prometeu que um dia virá buscar a sua igreja, ele irá cumprir a sua promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se engane. Então, meus amados irmãos, a visão daquela igreja é o seguinte: nós podemos passar aqui lutas, podemos passar provações, podemos passar perseguições, mas um dia o Senhor voltará para remir a sua igreja. E estas duas epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, é a parte do Novo Testamento onde mais se trata da vinda do Senhor Jesus. A base dessas duas cartas é uma base escatológica. Todos os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses terminam com uma referência à volta do Senhor. No capítulo 1, meus amados irmãos, no versículo 10 diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou diante dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é que Paulo está ensinando para a igreja? Quando o Senhor voltar, ele irá nos livrar da ira vindoura. Deus está preparando um dia de julgamento, Deus está preparando um dia de juízo, Deus colocará fim à história da humanidade como nós conhecemos. Naquele dia a ira de Deus será derramada, porém aqueles que estão em Cristo, por meio de Cristo, serão livrados da ira de Deus e serão salvos. Então a igreja aguarda, meus amados irmãos, com muito desejo que Jesus volte, para que ele cumpra a justiça sobre aqueles que perseguem, que maltratam a igreja, para que ele possa livrar os seus filhos. No capítulo 2, nós vemos no final dele, no verso 19, o apóstolo dizer: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Sim, sois vós. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui nós encontramos, meus amados irmãos, o entendimento do apóstolo e o entendimento da igreja, que na vinda do Senhor Jesus, tanto os missionários como aqueles irmãos receberiam alegria, receberiam coroa e receberiam glória. A igreja então compreende
que a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada em meio a provações, é uma caminhada em meio a aflições. Nesse mundo, gente, muitas vezes a igreja é humilhada. Muitas vezes os santos de Deus são desqualificados pelo mundo, são completamente rejeitados pelo mundo. Quanto sofrimento passou nosso Senhor Jesus, quantas profundas tristezas, alegria, a igreja passa por perseguição. Mas a fé do povo de Deus é a seguinte: quando o Senhor vier, enfim, nós receberemos a alegria que ninguém vai poder tirar do nosso coração. A nossa glória não é desse mundo, a nossa glória está com Jesus. Por isso a igreja aguarda a volta de Jesus. Ainda que mesmo, meus amados irmãos, no capítulo 3, no verso 13, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus, com todos os santos. Outra coisa que irá acontecer na vinda do Senhor, a plena santificação das nossas vidas. A perseguição do mundo contra a igreja não é a única fonte do sofrimento da igreja. Uma grande fonte do nosso sofrimento são os nossos próprios pecados. Apesar de eleitos pelo Senhor, nós ainda sofremos com o nosso pecado. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quem disser que não tem cometido pecado é mentiroso. A igreja anseia a volta de Cristo, porque quando Ele voltar, o Senhor aperfeiçoará as nossas vidas em santidade. Todo pecado será retirado do nosso coração. Toda mancha será retirada do nosso coração. O sofrimento acaba naquele dia, porque acaba o pecado das nossas vidas. O nosso próprio pecado ainda nos machuca. Nós queremos que o Senhor volte logo, para que nos livre do nosso próprio pecado, para que complete a obra que começou em nossas vidas, para que nos santifique de uma vez por todas. Por isso nós aguardamos com ardente expectação a volta do Senhor. Mas ainda, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz: depois nós, os vivos, os que estivermos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja tem uma grande expectativa da volta de Cristo, porque naquele dia nós seremos plenamente unidos ao Senhor. Não haverá mais barreiras entre nós e o nosso Senhor. Nós não seremos mais afastados dele. A nossa comunhão com o nosso Senhor será plena. Nós conheceremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se sentiram meio orfanados depois da sua assunção, naqueles dias sentirão novamente o prazer da presença de Jesus, e isso significa céu. Céu significa estar onde Jesus está. Ele disse: eu vos levarei para que onde eu estou, estejais vós também. O crente então, o eleito então, ele quer estar junto com o seu Senhor. E ele aguarda o dia que essa promessa se cumprirá. Naquele dia estaremos com nosso Senhor, e não haverá mais nenhum tipo de barreira. Ainda no capítulo 5, meus irmãos, o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra grande bênção na vida do Senhor é que então, quando Ele vier, a nossa bênção será plena. Hoje nós já somos abençoados pelo Senhor, mas o nosso pecado ainda cria algumas barreiras entre nós e o nosso Deus. No momento que um crente morre, a sua alma já entra na presença de Deus, mas ele aguardará o dia da ressurreição para estar novamente completo como ser humano, a parte material e a parte imaterial. Tanto nós aqui na caminhada terrena, quanto
enquanto não acontece a ressurreição, não temos a bênção plena. Porque a bênção plena de Deus é para a nossa alma e para o nosso corpo. E essa bênção plena acontecerá no dia da volta do Senhor, quando todos os santos haverão de ressurgir, e quando seus corpos serão glorificados, e quando serão novamente unidos à sua alma. E agora sim um homem pleno na sua unidade receberá as bênçãos integrais do Senhor, tanto para a sua alma quanto para o seu corpo. Então, meus amados irmãos, os crentes aguardam aquele dia do Senhor Jesus, até aqueles que já morreram, que já estão na presença do Senhor, mas naquele dia as suas bênçãos serão plenificadas. Portanto, por todos esses motivos, é que a esperança na volta de Cristo, meus amados irmãos, é aquilo que motiva os crentes a viverem com o Senhor. Com o Senhor. A fé, amor e esperança se constituem a tríade de virtudes cristãs do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou de fé, amor e esperança para a igreja dos Tessalonicenses, como nós estamos lendo aqui. Ele falou de fé, amor e esperança para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13. Ele falou de fé, amor e esperança para os colossenses, em Colossenses capítulo 1. Ele falou de fé, amor e esperança aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5. Contudo, aqui na carta aos Tessalonicenses, a esperança na volta do Senhor, ela é deixada para ser o clímax. Porque toda a carta, meus amados irmãos, está baseada nessa bendita promessa da volta de Cristo. William Hendrickson diz o seguinte: numa epístola em que lida tão extensivamente com o assunto da confiante expectativa da volta de Cristo, é natural que a palavra esperança seja colocada numa posição de clímax, assim como é natural que em 1 Coríntios capítulo 13 o amor receba o destaque. O apóstolo Paulo diz: vocês são eleitos de Deus, porque em momento nenhum vocês esfriaram na esperança da volta de Jesus Cristo. Eu lembro bem, meus irmãos, que na década de 80, eu ainda criança, essa pregação que Jesus vai voltar era uma coisa que marcava os crentes. Os crentes falavam muito sobre isso naquela época. Jesus vai voltar. Se prepare que Jesus vai voltar. A gente nem entendia direito o que queria dizer. Mas parece que de lá para cá a igreja veio esfriando em relação à sua pregação escatológica, em relação à sua pregação a respeito da volta de Cristo. De jeito nenhum, meus amados irmãos, nós podemos esfriar nessa esperança. Nós devemos desejar ardentemente a manifestação do Senhor. Portanto, o que nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo? Depois que ele fala, meus amados irmãos, que eles tinham uma fé operante, depois que ele fala que eles tinham um amor atuante, depois que ele fala que eles tinham uma esperança exultante, no verso 4 ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. É porque a fé deles não era morta, não era estéril, não era estática. Era uma fé que levava eles a se comprometer com o serviço de Deus, a darem frutos na obra do Senhor, a praticarem boas obras de conversão, de evangelização. É porque eles queriam trabalhar para Deus, mesmo arriscando a própria vida. O apóstolo Paulo fala: isso é característica de gente eleita. Sobretudo, meus amados irmãos, quando eles revelavam o amor em obediência a Deus, em abnegação em relação ao próximo, em pregação em relação àqueles que são de fora para a sua salvação. O apóstolo Paulo diz: esse amor verdadeiro identifica a crente. Jesus diz: conhecerão que são os meus discípulos pelo amor com que amais uns aos outros. Como é que eu conheço um discípulo do Senhor? Se ele verdadeiramente ama. E acima de tudo, meus amados irmãos, a esperança na volta de Jesus. Nossa vida não está aqui nesse mundo. Nossa glória não está nesse mundo. Nossa salvação não está aqui. Nós esperamos que o Senhor se manifeste.
E nós andamos nesse mundo olhando para a frente. A fé do povo de Deus sempre foi escatológica. No Antigo Testamento eles olhavam para a frente, para o Jesus que viria. No Novo Testamento nós continuamos a olhar para a frente, para o Jesus que virá na sua segunda vez, em sua segunda vinda. E essa esperança, essa perspectiva, meus amados irmãos, nos deve nos levar a trabalhar para o Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, suportar as lutas e tribulações, porque um dia Ele virá para nos buscar, glorificar a sua igreja, nos livrar dos nossos pecados e estabelecer a vida eterna. Então, meus amados irmãos, não é a prosperidade financeira, não é simplesmente um tipo de roupa, um vocabulário que de fato identifica eleitos de Deus. O que identifica e como nós podemos saber se somos verdadeiramente eleitos de Deus? Se temos tido uma fé que nos leva a servir, um amor que nos leva a trabalhar, e se nós temos tirado o nosso coração desse mundo e colocado no Senhor. Meus amados irmãos, como tem sido o nosso serviço de fé? Não é? Sabemos que esta igreja tem sido pregadora do Evangelho, mas nós não podemos parar. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo que ele está escrevendo para a igreja, para que a igreja, meus amados irmãos, cada vez mais pratique, no verso 10 do capítulo 4, e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Nós então, meus amados irmãos, como igreja do Senhor, devemos entender, o Senhor nos chamou para trabalhar, para evangelizar, não é para ficar de braços cruzados, né? Nos chamou para amar de fato, de verdade, com atos, e nos chamou para aguardar a volta do Senhor. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe, que essas qualidades sejam reconhecidas em nossas vidas, como verdadeiramente eleitos de Deus. Amém.